Nem sempre é fácil explicar por que as constituições precisam ser reformadas. Mas nós devemos levar em conta que uma constituição é um pacto de compromisso, é um pacto político, né? E esse pacto político ele reflete as condições históricas que existiam no momento em que a Constituição surge. Esse pacto político ele reflete o que naquele instante a sociedade considerava mais relevante em termos sociais, econômicos, políticos e também na dimensão de proteção dos direitos fundamentais. Conceitualmente, a Constituição não deveria sofrer muitas alterações com o passar do tempo. A reforma constitucional é algo que deve ser tomado como fenômeno excepcional. Sempre que a Constituição tiver que ser alterada, porque suas normas não representam mais os anseios da sociedade, essa alteração deve ser feita observando-se os limites previstos em cada Constituição. Não haveria problema em relação a isso, mas essa mudança ela é excepcional. O quadro que a gente assiste aqui no Brasil é um quadro muito deletério para a Constituição, porque significa que, basicamente, toda força política que chega ao poder no Brasil pretende, de alguma maneira, criar um Estado, criar uma economia, criar uma sociedade aos olhos da Constituição, né? Segundo a sua própria visão do mundo. E isso não é assim. A Constituição, ela naturalmente pode ser aplicada e pode ser interpretada de várias formas diferentes. Inclusive um mecanismo para que as constituições tenham uma vida mais longa, um desses mecanismos é a existência nas constituições de enunciados normativos abertos, quer dizer, que são sujeitas a várias possibilidades interpretativas, e isso faria com que a Constituição pudesse ir se adaptando pouco a pouco àquilo que determinada sociedade exige dela. Mas nós temos aqui no Brasil, para mencionar a experiência brasileira, o péssimo exemplo, eu volto a repetir, de grupos políticos que chegam ao poder e pretendem impor a sua própria visão acerca do mundo, da economia, da sociedade, das pessoas. E a Constituição, nós não podemos esquecer, é um estatuto jurídico do político, né? Para utilizar aqui o conceito de Castanheira Neves, é o estatuto jurídico do político e a Constituição, que foi plasmada através das revoluções liberais que aconteceram na Inglaterra do século XVII, nos Estados Unidos e na França, basicamente. Essa Constituição ela tem como sentido, razão de ser, a ideia de que o direito precisa limitar a política, o exercício do poder político, e a Constituição, além de limitar juridicamente o poder, ela também precisa proteger os direitos fundamentais. Então a Constituição, se nós partirmos do conceito moderno de Constituição, é sempre uma decisão política que estrutura um arcabouço jurídico de uma sociedade, mas com vistas a limitar o poder político e proteger os direitos fundamentais. Em razão disso, não é possível pensar numa Constituição que não esteja voltada para essa dupla finalidade. E tem mais. Nós podemos considerar, sem muito medo de nos equivocarmos, nós podemos considerar também que há um terceiro elemento que é incorporado a, digamos, esse núcleo duro da Constituição, que é a proteção do meio ambiente. Então nós podemos agregar a ideia de limitação jurídica do poder e proteção dos direitos fundamentais a preservação do meio ambiente como um direito fundamental das pessoas e também das gerações futuras. Desse modo, não é possível alterar uma Constituição vilipendiando os direitos fundamentais e afetando a ideia de que a Constituição representa uma série de limites para o exercício do poder político. Isso não é possível, embora no Brasil seja algo que vários grupos que alcançam o poder tenham tentado fazer no decorrer dessas décadas de vigência da Constituição de 88. É isso aí.